Olá, bem-vindos à nossa conversa de hoje. Vamos explorar um trecho bíblico que, nossa, sempre rende muita discussão, né? O capítulo 20 de Apocalipse e aquela famosa ideia do milênio. Isso mesmo. E olha, a análise que a gente tem em mãos hoje traz uma visão que pode surpreender muita gente. E se esse período de 1000 anos já tiver acontecido? Exato. É uma perspectiva diferente. Geralmente o pessoal pensa num reino futuro, sabe? Literal, 1000 anos com Cristo aqui na Terra. Sim, é o mais comum, Pois é. Mas essa análise que vamos ver hoje, ela parte do princípio que Apocalipse, bem, é um livro super simbólico. certo? Então, a proposta é que esses 1000 anos não são tipo cronológicos. Representariam, na verdade, uma era completa, um tempo determinado por Deus, que já aconteceu na história. Entendi. Então a nossa missão aqui hoje é desvendar essa interpretação, né? Ver os argumentos, as passagens bíblicas que eles usam para dizer que o milênio se encaixa ali, entre a primeira vinda de Cristo e certos eventos-chave do primeiro século. Preparados para essa exploração? Vamos lá, com certeza. E o ponto de partida é esse mesmo. A natureza do Apocalipse. É literatura apocalíptica, cheia de imagem forte, número simbólico, para falar da soberania de Deus, né? Entendido. E aí, dentro dessa lógica simbólica, como que essa análise interpreta a prisão de Satanás? Aquela que aparece no início do capítulo 20, para ele não enganar mais as nações durante os 1000 anos. Quando isso teria acontecido? Olha, a interpretação vai buscar a resposta lá nas palavras de Jesus mesmo, em Marcos 3:27, sabe? Ele fala que precisa amarrar o valente antes de poder saquear a casa dele. Ah, sim, lembro dessa passagem. Então, isso é visto como uma referência ao próprio ministério de Jesus, que veio para confrontar e, tipo assim, limitar o poder das trevas. Interessante essa conexão. E tem mais coisa que apoia isso. Tem sim. Especialmente João 12:31. Ali, um pouco antes da cruz, Jesus fala: Agora é o juízo deste mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. Hum. A leitura aqui é que o ministério, a morte e a ressurreição de Cristo, tudo isso foi o começo desse amarramento simbólico de Satanás. Não que ele foi eliminado, claro, mas o poder dele de enganar as nações foi restringido, sabe? Para permitir que o evangelho se espalhasse. Entendi. Esse seria, então, o início do tal milênio simbólico. Faz sentido, seguindo essa linha. Mas e a outra parte importante de Apocalipse 20? Os santos, os mártires que reinam com Cristo nesses 1000 anos. O texto fala dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus. Quem seriam eles? E onde estariam reinando? Boa pergunta. Essa perspectiva identifica essas pessoas como os cristãos fiéis, aqueles que sofreram perseguição principalmente sob o Império Romano. Aqueles que, como o texto diz, não adoraram a besta nem a sua imagem. A besta sendo o Império Romano, né? Exatamente. Símbolo do poder imperial e daquela exigência de culto ao imperador. Idolatria. Seriam os que ficaram firmes com Cristo, mesmo até a morte. Certo. E o local desse reinado? Porque a gente geralmente imagina aqui na Terra, né? Pois é, aí que está outro ponto diferente dessa interpretação. O argumento é que o reinado que está descrito ali não é aqui na Terra, é celestial. A celestial. Isso! Eles se baseiam em passagens como João 18:36, quando Jesus fala bem claro: O meu reino não é deste mundo. Verdade. E também Efésios 2:6, que fala que nós, os crentes, já estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então, o reinado dos mártires seria uma realidade espiritual lá no céu, junto com Cristo, não um governo político aqui na Terra. Compreendo a linha de raciocínio. Quer dizer, um milênio simbólico que começa com Cristo, Satanás contido espiritualmente e os mártires reinando vitoriosos no céu. Mas o texto continua, né? Diz que no fim dos 1000 anos, Satanás seria solto por um pouco de tempo. Aí tem aquela batalha final, Gog e Magog e depois o julgamento. Como essa visão encaixa isso? Então, a análise conecta essa soltura de Satanás e a batalha que vem depois com aqueles eventos históricos bem turbulentos lá do primeiro século, que acabaram na destruição de Jerusalém. Ah, a guerra judaico-romana. Exatamente, aquela grande rebelião judaica contra Roma,
a perseguição forte contra os cristãos nesse período, a guerra devastadora ali entre 66 e 70 depois de Cristo, tudo isso é visto como uma manifestação histórica dessa soltura e desse conflito final que Apocalipse descreve simbolicamente. Puxa, então a destruição de Jerusalém e do templo em 70 DC seria o evento que marca o fim desse período simbólico de 1000 anos, é isso? Precisamente. Para essa interpretação, a queda de Jerusalém não foi só uma tragédia histórica. Foi o cumprimento de profecias sobre o juízo de Deus na antiga aliança, naquele sistema religioso todo centrado no templo. A derrota simbólica de Satanás e das suas tropas lá no fim de Apocalipse 20 estaria ligada a esse juízo histórico que fechou uma era. Entendi. E seguindo essa lógica, o que vem depois? Depois do juízo do grande trono branco, no final do capítulo 20. Porque o 21 já introduz a Nova Jerusalém, né? Isso, a nova Jerusalém descendo do céu. Ela é interpretada como o símbolo da nova aliança, agora plenamente estabelecida depois do fim do sistema antigo. Certo. Ela representa um novo céu e nova terra, que são mencionados, mas não como um universo refeito fisicamente naquele momento, sabe? Seria a nova realidade espiritual que Cristo inaugurou, a era da igreja onde a justiça de Deus habita. E segundo essa visão, essa é a era em que a gente vive agora. Nossa, interessante. Então, para resumir, a análise que a gente explorou hoje sugere que o milênio de Apocalipse 20 não é sobre um futuro reino literal na Terra. Não nessa visão. Mas descreve de forma simbólica um período que já acabou, que teria começado com a vitória de Cristo na primeira vinda e terminado com o juízo sobre a antiga aliança, simbolizado pela destruição de Jerusalém em 70 DC. Exatamente. E o ponto central dessa perspectiva, talvez o mais impactante, né, é afirmar que o reino de Cristo não é algo só para esperar no futuro. É uma realidade espiritual presente, ativa desde a ressurreição e ascensão dele. Uhum. A vitória decisiva sobre o mal já teria acontecido, entende? E o reinado de Cristo é agora, exercido lá dos céus e se manifestando aqui na vida da igreja, na expansão do evangelho. Isso muda bastante o foco, né? De uma espera futura para uma realidade presente. E deixa uma questão interessante para a gente pensar a partir dessa análise. Qual? De que forma que entender profecias como essa, de Apocalipse, como algo já cumprido, em vez de só futuro, poderia, sei lá, impactar a nossa vivência da fé, a nossa compreensão de como Deus age na história. É algo para continuar refletindo, né?